Oi, galera! Vamos embora falar de cultura, continuar a falar de cultura? Então vamos, animado, vamos lá, que a gente está chegando ao final desse assunto e esse é um dos assuntos bem importantes para a nossa prova, tá? Quando a gente fala em administrar a cultura da organização, eu terminei o bloco dizendo assim, gente, a cultura pode fazer com que uma organização alcance sucesso ou fracasso. Por quê? Porque se os valores forem compartilhados pelos membros, como a gente falou, por exemplo, numa cultura forte, né, isso ajuda, né, para que as pessoas juntas busquem um resultado organizacional dentro daquilo que a organização precisa, tá certo? Que as pessoas se sintam identificadas, que as pessoas se sintam satisfeitas naquele ambiente. E a gente vai ver que existe uma relação direta entre a satisfação e a produtividade no ambiente organizacional. Quanto mais satisfeitas as pessoas estão, mais produtivas, né, existe uma tendência das pessoas serem, né? Então é importante que as pessoas se identifiquem com os valores, que as pessoas compartilhem esses valores, né, e gostem de trabalhar naquela organização. E aí a gente diz que a cultura ela permite, né, que as organizações exatamente alcancem seus objetivos. E aí a gente chama isso de administrar a cultura organizacional para o alcance dos objetivos. Como é que a gente administra essa cultura? Como é que a gente concede, digamos assim, que as pessoas ajam do jeito que a gente quer agir, do jeito que a gente precisa que essas pessoas ajam, que as pessoas queiram, né, efetivamente alcançar os objetivos da organização, né, não obstante também a necessidade de alcance dos seus próprios objetivos, tá certo? A gente diz que existem dois mecanismos importantíssimos, né, para que a gente possa administrar a cultura. Ah, deixa eu dizer um detalhe importante, espera aí, só um pouquinho. A gente pode, prestou atenção, ó, a gente pode administrar a cultura, mas a gente não pode controlar a cultura da organização. Pode escrever isso aí. A cultura de uma organização pode ser controlada? Não. Você não tem como controlar valores, ideias, pressuposições. Você tem como controlar a rádio peão, a rádio corredor. Se as pessoas quiserem fazer fofoca, você controla o temperamento das pessoas? Não. Mas você tem como administrar isso. Como, gente? Através do sistema de recompensas e através do próprio planejamento dos objetivos, das metas, da organização. Sistema de recompensas. Você vai premiar, você vai valorizar aquilo que é aprovado pelos membros e pela diretoria da organização, pela alta cúpula, pelos fundadores. Então, o sistema de recompensas é uma forma de gerenciamento. Veja, não é uma forma de controle, tá certo? Então, através do sistema de recompensas, você pode valorizar os comportamentos, né, que estão consonantes com os objetivos da organização, certo? E o planejamento, na hora que você estabelece objetivos, metas, na hora que você busca o consenso das pessoas, a participação das pessoas, você também pode conseguir que as pessoas passem a compartilhar aquelas ideologias, né, aquelas ideias, aqueles valores que estão ali presentes no ambiente organizacional, tá certo? Então são, digamos assim, dois elementos importantíssimos para que a gente possa gerenciar a cultura. Volto a repetir, a cultura não é imposta hierarquicamente. Isso já caiu numa prova de concurso. O gerente pode impor valores e ideias. Gente, ninguém consegue impor nada. Ninguém consegue, porque a pessoa pode, na frente, fazer aquilo que o outro quer, mas no íntimo dele ele continua pensando de forma diferente. E por trás ele está criticando. Ou seja, a gente não controla isso, mas a gente consegue gerenciar. Na hora em que a gente valoriza, na hora em que a gente trata bem, na hora em que a gente dá apoio, na hora em que a gente atribui uma recompensa, na hora em que a gente compartilha um objetivo. Então, eu tenho como gerenciar, né, a cultura da organização, os comportamentos, os valores, né, as crenças conscientes e inconscientes que estão no ambiente organizacional. Tá certo? Modelando o comportamento das pessoas, né, e as relações no ambiente. Tá? Aspectos positivos da cultura, né? Produz a otimização dos resultados, permite o alcance dos resultados, permite. Inclusive já estava dizendo assim, ó,
tem uma questão que acho que é de FCC agora de 2015, final de 2015, que dizia assim, ó, a cultura da organização não é capaz de impedir a implantação de uma nova tecnologia. Minha gente, a cultura organizacional é capaz de impedir a implantação de uma nova tecnologia ou não? Claro que sim, obviamente. Se as pessoas daquela organização, elas são extremamente tradicionais, por exemplo, eu já vi isso no serviço público. Por exemplo, teve uma época, faz tempo já, né, eu tenho alguns anos de tribunal, faz tempo que a gente informatizou todo o Tribunal de Contas, certo? E aí a gente, nessa questão da informatização, né, a gente criaram lá um sistema de gerenciamento de documentos, que antigamente o gerenciamento de documentos era todo através de livro de protocolo. Cada um que recebia, assinava que recebia aquele documento, e quando encaminhava o documento, também botava lá naquele livro de protocolo. Então, se você quiser saber onde estava aquele documento, como é que você achava? Através do livro de protocolo, e você ia rastreando para onde aquele documento tinha ido, né, através dos livros de protocolo. Ah, mandou para tal canto, chegava em tal canto, você procurava onde que estava o documento, com quem estava, para onde tinha sido encaminhado. Vocês imaginam a demora que era para a gente achar um documento, né? O que aconteceu? Criaram um registro de documento no sistema, no qual você coloca um número e aí já aparece onde está o documento, todo o caminho do documento, né, de forma bem simples. Minha gente, quando isso foi criado, eu tinha uma secretária na época, né? E ela tinha lá o livro do protocolo e tinha o sistema, né? E eu dizia, olha, porque o sistema agora, não sei o que. Bom, em resumo, chegou um belo dia que o sistema estava fora do ar, né? E aí eu me lembro que o presidente ou alguém lá ligou pedindo para saber onde é que estava determinado documento. E aí eu disse, ai, fulaninha, quando voltar, fulaninho pediu o documento, está precisando urgente desse documento, isso aqui, parará, né? Aí ela disse, o sistema está fora do ar, Beth. Eu disse, está certo, mas quando voltar, você procura ver onde que está esse documento, né? E a gente, daqui a pouco, chega ela, né? Dizendo, o documento está em tal canto, isso aqui. Eu disse, e aí, o sistema voltou? Ela disse, não, minha filha, eu não confio nesse sistema. Ela me dizendo, eu não confio nesse sistema. Eu continuo mantendo meu livrinho de protocolo. Ou seja, gente, eu volto a perguntar, aquilo era uma cultura, aquilo era um comportamento, era um modus vivendi. As pessoas confiavam mais no livrinho de protocolo do que no sistema. E ela disse, está vendo como meu livrinho foi útil? O sistema está fora do ar, e eu respondi. E eu consegui saber onde estava o documento. Eu disse, não, pelo amor de Deus, Dani, vamos jogar fora esse livrinho de protocolo. Porque se o sistema está fora do ar, a gente tem que registrar que está fora e o pessoal tem que aperfeiçoar o sistema, tá certo? E não ficar confiando num livrinho de protocolo. Isso é uma coisa do passado, né? Falar em tecnologia. Ou seja, gente, a cultura, ela pode impedir a implantação de uma tecnologia? Pode. Inclusive, eu disse, olha, vamos valorizar, né, as pessoas que aprendem, vamos dar curso, vamos dar treinamento. Então, eu poderia administrar, eu não estava percebendo o que estava acontecendo, mas eu poderia administrar esses valores, essas ideias, através de treinamento, mostrando e sensibilizando de que aquilo era o futuro, tá certo? A época, né? Então, volto a dizer, a cultura pode impedir, sim, da implantação de uma nova tecnologia, do alcance do sucesso organizacional. Por isso que a gente diz que a cultura, do mesmo jeito que pode impedir, ela pode provocar a otimização dos resultados organizacionais. Ela desenvolve identidade externa, né, como um mecanismo de controle social. Quer dizer, você pode, a partir da valorização ou a partir da cultura daquela organização, você entender, né, aquele comportamento daquelas pessoas, inclusive para serem valorizados. Por exemplo, a Johnson & Johnson. Né, o que você sabe da Johnson & Johnson? Que os produtos de lá têm segurança. Segurança na produção, não é assim? São produtos de qualidade, não é assim? Então, se a Johnson lança um produto hoje, mesmo que você não conheça esse produto, uma sopinha para criança, você compra, porque você sabe que é um produto de qualidade. Já um outro produto, você consulta, você pergunta, alguém comprou e você não compra se você não tiver uma referência daquele produto, tá certo? Então, a gente diz que a cultura de segurança, de ética, etc., traz valores que permitem dar identidade, personalidade, inclusive, né, como forma de controle social, ou seja, para você controlar a opinião das pessoas na sociedade, certo? Ela é fonte de confiabilidade pelos arranjos e atividades. É verdade que a gente acabou de citar aqui agora, né, que é exatamente um dos objetivos da cultura, passar confiabilidade, passar segurança, permitir que as pessoas se sintam, né, tranquilas, né, no ambiente organizacional, compartilhando aqueles valores. Aspectos negativos, que tudo em administração tem.
primeira coisa, mudar a cultura não é simples, não é barato e tem mais, provoca traumas. Eu sempre brinco, né? Já ouvi falar na síndrome de Gabriela, né? Falei aqui na aula. Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Então tem gente que não muda, diz, eu sou assim, quem quiser que me aceite desse jeito, né? E aí a vida vem e, ó, pá, dá uma porrada e a pessoa tem que mudar. Ou seja, a mudança de cultura muitas vezes provoca traumas nas pessoas, tá certo? As pessoas só mudam quando elas tomam consciência, quando a vida, né, prega essas peças, como a gente diz, e as pessoas têm necessidade de mudar, tá certo? Não é qualquer mudança de comportamento que implica mudança cultural. Eu acabei de dizer isso. A pessoa pode até mudar o comportamento, mas não quer dizer que a pessoa está mudando a forma de ver a realidade. Então, um chefe manda fazer determinada coisa, eu vou fazer, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Mas não quer dizer que você esteja compartilhando aqueles valores, tá certo? Então, cuidado. A mudança de questões de prova, a mudança de um comportamento implica mudança de cultura? Não, não é qualquer mudança de comportamento que significa mudança cultural, tá certo? Ou seja, a mudança cultural é algo muito maior, né? Que não só muda o comportamento, mas muda a forma de ver a realidade, né? De interpretar aquela realidade, tá certo? A cultura promove conflitos, resistência à mudança, fortalece subculturas e tem mais. No caso de fortalecer subculturas, pode levar a uma falta de coordenação interna, né? Atingindo, inclusive, relações internas. Ou seja, você criar núcleos, né, dentro de uma organização, ou ter uma área de excelência e outra área não. Então, isso pode dificultar a coordenação interna. Então, a gente tem que tomar muito cuidado no gerenciamento da cultura, porque ela, como eu disse, né, ela pode promover sucesso ou fracasso. Quais são os elementos básicos, você está dizendo assim, para que uma pessoa se sinta aculturada? Né? E aí eu vou trazer uma informação para você. Os estudos apontam que as pessoas, quando passam por um procedimento formal de aculturamento, ou seja, um curso de integração, né? Isso facilita o aumento da produtividade, né? Isso facilita com que as pessoas se adaptem e se sintam menos inseguras, né? Então, assim, as organizações que normalmente contratam pessoas e que fazem esse aculturamento, apresentando, trazendo informações necessárias, informações essenciais, isso ajuda muito no processo de inserção da pessoa no ambiente organizacional. E aí aqui está relacionado, que não quer dizer que sejam esses só os assuntos, mas alguns assuntos que, no mínimo, devem ser ditos para um processo de aculturamento ou de socialização. Ou seja, quando a pessoa entra, ela tem que conhecer a missão, os objetivos, as regras, os procedimentos, quais são os benefícios, dias de pagamento, os benefícios sociais, horário de trabalho, quem são os superiores, os chefes, os colaterais, quem é quem dentro da organização, quais são as tuas responsabilidades, né? Como é que teu cargo é visto, né? Quais são as metas, né? Quais são os resultados que se espera naquele cargo. Então, assim, a gente diz assim que, no mínimo, esses são assuntos básicos que devem ser passados para as pessoas, para que as pessoas vá se sentindo, né, aculturada, socializada e integrada àquele ambiente organizacional, reduzindo a sua insegurança e a sua incerteza diante, né, desse processo todo, né, e se sentindo mais integrado no ambiente organizacional. Tá certo? Pessoal, também presente no ambiente organizacional está o que a gente chama de clima organizacional. Aí as palavrinhas do bem para clima, que é diferente de cultura, daqui a pouco eu vou fazer uma comparação, tá? O clima, gente, é a ambientação. O clima é o estado de ânimo. O clima é a motivação das pessoas. O clima é a atmosfera presente no ambiente organizacional, tá certo? O clima, ele não é compartilhado. O clima, ele é percebido por cada indivíduo. O clima não é construído, vê, cultura é construído, cultura é construção coletiva, cultura é compartilhamento de valores. O clima, ele é formado de valores, de ideias, mas ele não é compartilhado, ele é percebido. O clima é o estado de ânimo, é a motivação, tá certo? E o clima está diretamente ligado à satisfação no ambiente organizacional. Então, a gente diz que o clima é a percepção das pessoas em determinado momento, tá certo?
é a imagem que as pessoas têm dos principais aspectos existentes naquela organização. Ou seja, é a percepção ligada ao grau de satisfação e ligada às características do ambiente, a ambientação, né, retratando o grau de satisfação, o estado de ânimo, a motivação e mais, os sentimentos positivos e negativos, as expectativas e necessidades num determinado momento. Gente, o clima é uma fotografia de como as pessoas se sentem, de como as pessoas percebem, né, da atmosfera. Você já ouviu falar em atmosfera pesada? Aqui o clima está pesado. É exatamente isso, é o estado de ânimo, é a ambientação da organização que faz com que as pessoas, né, se sintam satisfeitas, se sintam motivadas ou não naquele ambiente. Um clima pesado faz com que as pessoas se sintam menos motivadas. Um clima mais aberto, um clima mais transparente, um clima leve, faz com que as pessoas se sintam mais motivadas e mais satisfeitas. O clima tem relação com a satisfação e a satisfação tem uma relação direta com a produtividade. Como o clima, gente, a percepção, ele é superficial. O que significa isso? Que a mudança no clima é uma mudança rápida. Se você percebe um problema no ambiente, você percebe que as pessoas não estão satisfeitas, que as pessoas estão meio desmotivadas, você faz uma pesquisa de clima, que é um instrumento para você avaliar essa ambientação, para você avaliar o conhecimento das pessoas, para você avaliar o comprometimento das pessoas, né? Então você faz uma pesquisa de clima e aí você levanta vários aspectos, certo? Como a gente disse, né? Aspectos materiais, né? Como está colocado aqui. Cadê? Ó, dimensão psicológica, dimensão organizacional e dimensão informal. Tá? Na dimensão psicológica, você vê comprometimento, criatividade, recompensa, valorização profissional. Na dimensão organizacional, você vê exatamente identificação com o serviço, com o produto, com os objetivos, com o modelo de decisão, com as estratégias, tá certo? Com a política de RH. E a dimensão informal é você ver exatamente as relações entre as pessoas. Você tem bom relacionamento com o seu chefe, um bom relacionamento com o seu subordinado. Aí você aplica uma pesquisa de clima, né, com uma série de questões para avaliar essas dimensões. E aí você tem como detectar onde está o problema. E aí, se você interferir naquela variável, naquele problema, você pode ter retornos rápidos em termos de mudança de clima. Então, de novo, o que é o clima? Mede a percepção das pessoas em determinado momento. É uma fotografia. Cultura, gente, não é isso, é compartilhamento, não é em determinado momento. A cultura é uma construção coletiva. O clima é como você percebe. O clima não é compartilhado, nem o clima é coletivo. Você pode perceber as coisas de um jeito e outra pessoa perceber de outro, tá certo? Isso vai depender, vai variar de pessoa para pessoa, tá certo? Você, para saber como é que aquela pessoa se sente, se ela está comprometida, se ela permite desenvolvimento, a criatividade, como está colocado aqui, você aplica uma pesquisa de clima. E aí você vai olhar exatamente, normalmente a pesquisa de clima, ela requer anonimato para que as pessoas se sintam à vontade para dizer e para responder aquelas questões, né? E aí, né, ela consegue interferir diretamente naquela variável e daí promover um clima melhor no ambiente organizacional. Então vamos lá, separando as coisas. O clima ele é influenciado e ele influencia a cultura, obviamente. Porque daí um clima pesado faz com que aqueles valores compartilhados também, né, sejam compartilhados de forma ruim entre os membros, ok? Mas o clima, gente, é uma variável, né, como a gente diz, percebida, não é construída. Né? E aí é como a gente chama, né? É a ambientação, é o estado de ânimo, é a motivação, é a atmosfera organizacional. Ele reflete a atmosfera organizacional e o que as pessoas estão percebendo, né? O que as pessoas estão experienciando, né? O que as pessoas estão, né? É a sua experiência daquela situação. Então a gente diz que na hora em que a gente faz uma pesquisa de clima, a gente consegue detectar e as mudanças no clima são muito mais rápidas do que na cultura organizacional, tá certo? Gente, como é que a gente avalia uma cultura organizacional? Através de uma pesquisa de cultura. Aí, cuidado com isso também, não é uma pesquisa de clima que vai avaliar a cultura. A pesquisa de cultura avalia a cultura. E é para saber se a cultura é forte, se a cultura é fraca, para ver se a cultura é adaptativa, é tradicional, você pode querer saber disso, ok? Então, a pesquisa de cultura avalia a cultura. Apesar que a gente sabe,
né? Quando você tem uma cultura forte, na verdade você não precisa ter documento, não precisa ter regra, não precisa ter aquele negócio por escrito. As pessoas já sabem qual é o comportamento que é esperado, né? Quando você tem uma cultura fraca, as pessoas estão lá passíveis de críticas. E aí veja o detalhe, uma cultura fraca acaba repercutindo no clima, né? Porque pessoas que criticam muito, que provocam conflitos dentro da organização, que não compartilham daqueles valores, acabam levando o clima organizacional a ficar pesado, a ficar tumultuado, tá certo? O clima organizacional faz com que aquele clima tumultuado, pesado, faz com que o ambiente fique pesado e faz com que as pessoas se sintam mais insatisfeitas. Então, são variáveis que estão diretamente relacionadas. E por isso que precisam ser acompanhadas, sobretudo o clima organizacional, né? Porque é ele que vai dando, né? Vai mostrando a percepção das pessoas e os sentimentos que estão presentes no ambiente organizacional. Como disse, sentimentos positivos ou sentimentos negativos. E que poderão, né, levar as organizações ao sucesso e ao fracasso. Tá bom? Então, ficar ligado nisso, né, que a gente tem aí vários aspectos. Deixa eu dizer só um detalhezinho, que eu não coloquei isso no teu material, mas que está aqui. É uma questão que caiu na FCC em 2013 e que fala dos ritos existentes na organização, né? E os ritos, na verdade, são eventos que acontecem dentro da organização que caracterizam a cultura e o modo de viver de uma organização. E aí eles colocam aqui, ó, rito de passagem, rito de engrandecimento, rito de degradação, né? Rito de redução de conflitos, ritos de integração. Então, aí você diz assim, Beth, onde que eu vejo isso? Bom, primeiro, que no assunto ligado à cultura, certo? Existe um autor que trata desses ritos, que é Schein, né, que tem aí essa coisa. Mas assim, uma questão como essa, gente, na hora você pode tranquilamente resolver. Por exemplo, ritos de integração, você vai ler cada um. Quem é que integra aqui? Festa de final de ano é um rito de integração? Pode ser, tá certo? Rito de degradação, por exemplo, demissão e substituição de um executivo. Isso é um rito de degradação? Provavelmente é um rito de degradação. Admissão de um funcionário, gente. Admissão de um funcionário não é nem degradação, nem engrandecimento, mas pode ser um rito de passagem, ou seja, a pessoa está saindo de um status, né, que ele não é funcionário, para um status de funcionário, tá certo? Outro, ritos de redução de conflito, né? Pode ser negociação coletiva, pode ser, né? Um processo de negociação coletiva, assim como cerimônias de premiação, pode ser um rito de engrandecimento. Então, assim, é meio óbvio, assim, né? Só que, claro, você tenta, na hora da prova, determinar alguns, né? Como, por exemplo, rito de engrandecimento, com certeza é premiação, né? Rito de integração. Quem é que integra? Festa de final de ano, não é verdade? Demissão de um funcionário, não é a pessoa, não, a autoestima da pessoa, né? Não é uma degradação, ele é visto dessa forma. Para a nossa sociedade, que não sabe lidar com a incerteza. Se for a sociedade americana, gente, isso é muito tranquilo. Sai de um emprego, vão ocupar outro, né? Mas no Brasil, isso não é visto muito bem, né? As pessoas se sentem meio desoladas, né? Como se fosse uma degradação, como se estivesse sendo rejeitada, e que não é isso. Né? A gente sabe que a demissão, às vezes, muito mais é um problema do empresário, ou então porque as nossas competências não estão alinhadas à organização, porque a gente tem outras competências, outras aspirações, e aí provavelmente a organização conseguiu enxergar isso, e às vezes essas coisas que acontecem na vida são guinadas que a gente dá para um novo status quo, para uma nova realidade que muda totalmente a nossa vida. Então, mas a gente ainda vê, né, a demissão como sendo um rito de degradação, tá bom? Então, assim, essa questão aqui eu fiz rapidinho, né, para você perceber que dá para fazer as questões, mesmo a gente não tendo dado esse tipo de teoria, tá certo? Quais os tipos de rito, mas que isso pode cair na tua prova tranquilamente. Então, faça as questões e vá lá para o plantão de dúvidas para tirar as dúvidas comigo, que eu vou estar lá à disposição. E como eu disse para vocês, nós vamos reservar um tempinho nesse nosso curso para a gente fazer as questões, né? E aí eu peço a vocês, Beth, faça a questão tal, que eu vou anotar e vou trazer aqui as questões que vocês me disseram. Mesmo que a gente não consiga fazer todas, algumas dessas questões nós vamos fazer com certeza, tá bom? Vamos lá, mudando de assunto. Quer dizer, na verdade, esses assuntos de gestão de pessoas estão todos interligados, né? Recrutamento, seleção,
cultura, avaliação de desempenho, e agora um tema, né, muito falado aí no mercado, que se chama motivação, tá certo? E aí a motivação é esse estado de ânimo, gente. A motivação não tem nada a ver com a forma como você, a alegria que você tem. A motivação não tem nada a ver com a forma como você lida com as coisas. A motivação tem a ver com o teu comprometimento, tá certo? Estar motivado, gente, não é um estado de espírito. Ai, fulaninho está alegre, está motivado. Não tem nada a ver. A motivação, gente, é um motivo para a ação. A motivação é o que dá origem a um comportamento. A motivação é você buscar um objetivo. Como eu disse, é um motivo, é um objetivo, é um resultado que faz com que você haja. É um motivo para a atuação, tá certo? Então não tem nada a ver com o estado de espírito, né? É o que dá origem a um comportamento. Você está motivado, você pode estar raivoso, você pode estar infeliz, mas você está persistente. E eu costumo dizer que concurseiro não tem que estar feliz, concurseiro tem que estar persistente, focado no objetivo. Concurseiro tem que estar motivado, ou seja, concurseiro tem que buscar o alcance de uma necessidade, tá certo? E aí a gente diz isso, né? A ideia de motivação é gerar estímulos nas pessoas. Estímulos internos que muitas vezes podem ser provocados por questões externas. Por isso que a gente diz que existe motivação intrínseca e motivação extrínseca. O que é a motivação intrínseca? É aquela que nasce no indivíduo. Aquela necessidade nasceu no indivíduo. Quantas vezes você saiu na loja para comprar alguma coisa porque você sentiu necessidade daquela coisa? Tá certo? E que ninguém te provocou nem nada, mas você foi lá e comprou e você adquiriu, né? Você foi na busca de um objetivo, tá certo? Mas quantas vezes também você viu uma propaganda na televisão, ouviu alguém usando, ou seja, você recebeu um estímulo externo e isso fez criar em você uma necessidade e essa necessidade gerou em você um comportamento que te fez buscar o alcance daquela necessidade. E isso a gente chama de motivação extrínseca. E é por isso que nós estamos estudando esse tema. Porque a motivação intrínseca é aquela que nasce no indivíduo. E aí a motivação intrínseca vai depender da persistência de cada um, vai depender da necessidade de cada um, que uma necessidade para um pode não ser para outro. E mais, o que a gente diz que a motivação ela não é igual dentro dos indivíduos, porque até essa persistência, né, de buscar o objetivo vai variar de indivíduo para indivíduo, tá certo? E aí a gente diz que a gente estuda a motivação, vou voltar a dizer, por quê? Porque ela tem essa coisa do interno, do intrínseco, né? Mas ela, sobretudo, tem a coisa do extrínseco. E aí o papel da liderança é importantíssimo. Porque a gente fala, motivação e satisfação são duas coisas diferentes. Por exemplo, você diz que você trabalha a cultura para que as pessoas fiquem satisfeitas no ambiente organizacional. Muito bem. Só que pessoas satisfeitas não alcançam resultados excelentes. Para que as pessoas alcancem resultados excelentes, as pessoas têm que estar também motivadas. Ou seja, pessoas insatisfeitas podem alcançar altos resultados? Até pode, mas a gente diz que a satisfação tem a ver com a produtividade. Já fechamos isso, não é verdade? Pessoas satisfeitas tendem a produzir mais. Pessoas insatisfeitas, né, tendem a produzir menos, ok? Mas o que faz com que as pessoas, né, se comprometam mais no alcance daquele objetivo? A motivação, que é o motivo para a ação. Então a gente diz que a motivação é orientada para um objetivo e nasce de um impulso, um desejo, uma necessidade, uma tendência. Esse ciclo aqui mostra isso. Quando você está em estado de equilíbrio, você está satisfeito. E isso não te move. Isso não faz com que você tenha um comportamento. Para que você se movimente na busca de um objetivo, você tem que receber um estímulo. Esse estímulo pode ser interno ou pode ser externo. E aí é o que vai classificar a motivação de intrínseca ou de extrínseca. A intrínseca, porque parte de uma necessidade interna. Eu tenho uma necessidade, ou eu tinha uma necessidade de ter
segurança. E daí foi quando, né, eu me formei e aí fui fazer concurso, né? Fiz vários concursos, levei pau em um bocado, né? E daí quando comecei a passar, saí passando em um bocado também, até que eu fui passando e escolhi o que eu queria ficar, tá certo? Mas é porque eu tinha aversão à incerteza. Então, esse estímulo interno, né, foi o que me fez buscar o alcance dessa necessidade. E a necessidade é a diferença entre o que você tem e o que você quer. E isso provoca em você um estado de tensão. Esse estado de tensão leva você a ter um comportamento. E esse comportamento não quer dizer que você vai alcançar resultados. Presta atenção. Já vi essa frase em prova de CESP, sobretudo. Pessoas motivadas não significa pessoa. A motivação não significa o alcance dos objetivos. Aí, a frase dizia assim, ó, a motivação leva a resultados eficazes. Minha gente, a motivação não leva a resultados eficazes. A motivação leva as pessoas a se comprometerem, tá certo? Leva as pessoas a terem um comportamento comprometido. Mas isso não quer dizer que a pessoa vai ter resultados eficazes, porque a pessoa pode ficar frustrada de não alcançar. Pode não alcançar e compensar com outra coisa, né? Com o alcance de outro objetivo, buscar outro objetivo ou buscar outra coisa. Ou a pessoa pode se sentir satisfeita e aí entrar no ciclo motivacional para buscar outro objetivo, tá certo? Então, cuidado com isso. Motivação não significa alcance de resultados eficazes. Motivação significa comprometimento, significa persistência. A motivação significa a busca de um motivo, ou seja, é a busca de um objetivo. É um motivo para que você haja, para que você tenha um determinado comportamento. Tá bom? Pessoal, na próxima aula a gente vai trazer mais algumas observações acerca de motivação. E vamos, inclusive, adentrar nas teorias de motivação, que atuam em 3 vertentes, em 3 linhas. Né? E aí nós vamos estudar essas 3 linhas e aí nós vamos ter, acho que umas 6 ou 7 teorias de motivação que a gente tem que conhecer. Sobretudo as primeiras, que é a teoria de Maslow, de Herzberg, que caem muito em prova de concurso, tá bom? Mas isso na próxima aula a gente vê com bastante calma, bastante cuidado para que a gente fixe bem direitinho esse assunto, tá? Cheiro no teu coração, né? E estuda, tá? Ó aquele trato que a gente fez, que você vai ler antes de iniciar a próxima aula todo o material, desde a primeira aula até aqui. Ou seja, daqui para as nossas 9 aulas, você vai ter lido esse material pelo menos umas 9 vezes. E aí eu tenho certeza que isso vai te ajudar a fixar, né, as palavrinhas do bem que estão negritadas aí no teu material. Tá bom? Ó, cheiro. E até a próxima aula.